Olá a todos e a todas. Eu sou o professor de matemática Domingos Anselmo, mentor do projeto Aproximar. Projeto Aproximar. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Bem, uma das coisas mais importantes que nós temos na matemática é o que nós chamamos da contagem. Na verdade, tudo que nós sabemos, pelo menos o que nós entendemos que nós sabemos, o homem começou a contar muito cedo, muito cedo. A contagem é uma das coisas melhores que nós temos. Porém, até hoje, a grande maioria das pessoas, quando contam, elas não contam corretamente, tá certo? Elas não contam corretamente. Mas por quê? Por exemplo, tu tem aqui uma coleção de tampas, tudo bem? Onde se você pedir para as pessoas contar essas tampas, elas vão contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, na verdade, essa contagem não é feita desse jeito, tá certo? Pois, na verdade, quando as pessoas contam assim, eles estão dizendo o seguinte, ó. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6, aqui é 7, aqui é 8, aqui é 9 e aqui é 10. E não é verdade, tá certo? Então, essa contagem não está correta. Aqui não é 2, aqui não é 3, aqui não é 4, sucessivamente, aqui também não é quanto? 10. Tudo bem? Então, essa contagem não está correta. E por que não está correta? Porque as pessoas precisam entender a ideia de número e a ideia de quem? De numeral. Tudo bem? Então, é exatamente isso que a gente vai trabalhar agora. A ideia de número e a ideia de numeral. Ok? A ideia de número é uma ideia intuitiva. Por exemplo, aqui você tem três tampas. Aqui você tem essa quantidade de tampa. Então, essa quantidade de tampa, você associa um símbolo, tá certo? Você vai associar esse símbolo aqui, ó. O símbolo 3. Tá ok? Então, é exatamente isso que nós estamos pensando. O que é o número e o que é o numeral. Então, o número é a ideia de quantidade. E o numeral é um símbolo, tá certo? É uma simbologia que vai associar essa simbologia a essa quantidade. Então, a isso aqui você chama quanto? 3. Se no decorrer dos tempos tivesse sido criado um outro símbolo, nós chamaríamos esse símbolo dessa quantidade, tá certo? Mas nesse caso eu acho que está de bom tamanho a simbologia, tá ok? Então, isso é o que nós chamamos. Então, o que é que nós vamos pensar? Como é que nós vamos conceituar? Isso é o que você chama de número, e isso aqui é o que você chama de quem? De numeral. A matemática, senhores, ela é fundamentada em cima de princípios básicos, como axioma e postulados. Depois disso, você vem as definições. Então, isso aqui é uma definição. Nós estamos definindo. Número é a ideia de quantidade, e numeral é uma simbologia que representa essa ideia. Então, uma representação. Porque esse mesmo símbolo, ele pode representar também isso aqui, ó. Tá certo? Ou seja, o próprio símbolo, ele representa isso. Tudo bem? Por exemplo, o próprio símbolo pode representar isso. Olha aqui. Pode representar isso. Então, a mesma simbologia representando, sofrendo metamorfose, e ela representando os objetos quem? Diferentes. Porque isso é a ideia de número, e isso aqui é o que você chama de quem? De numeral. Ou seja, o numeral, ele é atemporal. Então, aqui eu tenho 3 tampas, aqui eu tenho 3 cubos, e aqui eu tenho 3 dados. Então, ele é atemporal. Ele vai para além do objeto. Agora, se você pedir para uma criança pegar isso daqui e transferir para cá, talvez ela faça igual como a minha filha fez. Não, pai, esse aqui é desse. Esse daqui tem que ser outro. Tem que ser outro. Então, é interessante isso. Foi o que a minha filha fez por volta de uns 3, 4 anos. Ela falou, não, pai, eu peguei três bonecas e 3 carrinhos. Aí eu peguei um símbolo, fiz com a mão, coloquei, e ela pegou, colocou nas polis. O 3 nas polis. Só que eu falei, pode botar aqui, meu amor? Ela falou, não, pai, não pode. 3 aqui é da poli. Aqui tem que ser outro 3. Aí eu fiz um outro 3, ela colocou aqui. Porque no entendimento dela, aquela simbologia é desse daqui, tá certo? Mas nós sabemos muito bem que não é assim. Ou seja, o que é que eu estou tentando dizer com essa experiência mínima?
as crianças não pensam como adulto. Por isso que o professor tem que ter cuidado na hora de estar falando as coisas em sala de aula. As crianças não pensam como os adultos. O professor já está na sala de aula 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, já está massificado com aquela coisa, mas para as crianças tudo é novidade. Então você tem que entrar na sala como se você estivesse entrando pela primeira vez, todas as vezes. Tá certo? Todas as vezes. E eu gostaria exatamente isso. Essa reflexão, professor ou professora, tem que ser feita literalmente para que as crianças possam de fato ser atendidas. Mas vamos voltar para as tampinhas. Tá ok? Então, dentro dessa perspectiva, você tem aqui, ó, o 1. Deixa eu pegar aqui para fazer uma ordem, tá? Para não economizar o nosso tempo. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aqui o 1. Quando você acrescenta, olhe bem, acrescenta mais uma unidade, você passa a ter agora quem? O 2. Quando você acrescenta mais outra unidade, você já passa a ter o 3. Observe que o ato de acrescentar, você já está, de maneira intuitiva, construindo o ato da adição, utilizando os axiomas de Peano, mas isso a gente vai falar numa outra situação. Então, acrescentou mais uma unidade, 4, né? Acrescentou mais uma unidade, a simbologia agora passa a ser quanto? 5. Acrescentou mais uma unidade, a simbologia passa a ser quanto? 6. Acrescentou mais uma unidade, a simbologia passa a ser quanto? 7. Acrescentou mais uma unidade, a simbologia passa a ser 8. Acrescentou mais uma unidade e a simbologia passa a ser 9. Acrescentou mais uma unidade, a simbologia passa a ser quem? 10. Essa é a contagem correta. Tá ok? Então eu vou colocar naquela disposição que nós tínhamos anteriormente para a gente contar corretamente. Tá ok? Bem, de volta àquela disposição, eu quero que você conte agora corretamente. Tá certo? Agora, uma pergunta que tem que se fazer é o seguinte. Você ensinou sua criança a contar assim? 1, 2, 3, 4? Você ensinou a fazer isso? Então tá vendo só? As pessoas não estão compreendendo. Nem tudo que nós fazemos porque sabemos, entendeu? Vamos contar. 1, 2, olha só. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a contagem correta. Ok? Então, a criança, ela vai literalmente, veja bem, ela vai literalmente associar o símbolo, ó, o símbolo à quantidade. Então, eu acredito que no primeiro mês, ou coisa parecida, entendeu? Depende da evolução das crianças também, né? A criança precisa fortemente, senhores, fortemente associar o símbolo à quantidade. À quantidade. E para isso, os livros trazem diversas atividades, tá certo? Atividades essas que, no meu entender, são atividades muito boas mesmo. Entendeu? Só que você precisa literalmente entender. Não entupa a criança fazendo conta, números. Por exemplo, olha só, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Por exemplo, o cara no primeiro dia de aula já vai falar do 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não faça isso. Não faça isso. Primeiro, a criança precisa entender verdadeiramente a relação entre número e numeral. Por quê, professor? Deixa eu explicar. A ideia da contagem é uma ideia primitiva, mas é de fundamental importância para o entendimento do desenvolvimento da matemática do primeiro ao quinto ano. Então, se faz necessário, de fato, a criança entender os procedimentos para que ela possa contar de maneira correta, utilizando essa ideia primeira de contagem, número e numeral. Eu gostaria de falar um pouco sobre, aí eu vou falar para o professor, para a professora, para o pai, para a mãe, o responsável, entendeu? Eu gostaria de falar a importância da criança entender isso verdadeiramente para o futuro. E um presente também, tá certo? E um presente também, tá ok? Então, eu vou montar aqui a atividade e aí nós vamos, tá certo? E aí nós vamos depois falar sobre o que isso aqui tem a ver, literalmente, essa associação, esse entendimento, o que é que isso tem a ver, literalmente, tá ok? Com o futuro dessa pessoa, literalmente. Tudo bem? Então, vamos à atividade.